Alô, gente, ótima sexta-feira para nós, para você que está em casa, muito boa tarde. Eu sou a Sanai, para quem não me conhece, eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos e foi diagnosticada com a paralisia cerebral e autismo do nível 3 de suporte. Mas esse canal não está aqui para falar exclusivamente sobre as deficiências, mas sim para prestar um suporte emocional para nós, mães e pais. Tudo com base cristã, é claro, porque a gente sabe o quanto é pesado, às vezes é difícil. E todos nós temos dias, né, altos e baixos, dias melhores, dias não tão bons assim. E a gente precisa desse cuidado. No vídeo de hoje, se você, mãe, família, que não interferiu nas suas finanças, no financeiro aí da casa, esse vídeo hoje não vai ser para você, porque o vídeo é exclusivamente para nós mães, famílias, né, de forma geral, que sofremos, que o financeiro foi afetado de alguma forma. Para quem já está no canal há mais tempo, sabe que assim que veio o diagnóstico da paralisia cerebral, a Vitória tinha 10 meses. A primeira coisa que a médica me falou foi que eu teria que parar de trabalhar, ela tem a deficiência intelectual e até então, naquela idade, não tinha como saber o nível, ela ainda está em investigação. Então a primeira coisa é que eu teria que tirar esse tempo e ser exclusivamente mãe. É claro que isso abalou o financeiro, afinal de contas eu sempre trabalhei, não somos de família rica. E depois de um tempo, quando a Vitória tinha de 3 para 4 anos, ela teve uma piora drástica, tanto no quadro motor quanto de comportamento. Ela sofre de alguns transtornos psiquiátricos fora aí do autismo, né? Se você tem um filho com autismo em casa, você sabe que esses transtornos são muito presentes. E a médica falou que o Rafa, o meu marido, teria que parar de trabalhar, que seria temporário, mas que no momento a saúde da nossa filha era o mais importante. Agora você imagina como veio essa notícia pra gente, não tem como. É óbvio, né? O financeiro, a gente não vive só com BPC, ainda mais com uma criança especial. Mas também a questão da nossa mente, do nosso emocional, de trabalhar a cabeça, de ter contato, socialização com outras pessoas, são inúmeras coisas aí que vêm junto com essa notícia. E aí hoje é para você, mãe, especificamente. Mulher, antes de ser mãe, nós somos mulheres também. Nós temos a nossa vaidade, temos as nossas vontades, tínhamos uma rotina antes de cuidados, né? Algumas mais, algumas menos, mas todas nós temos. E isso faz muita diferença na nossa autoestima, na nossa segurança, na forma de encarar até a vida e as dificuldades. Mas como me cuidar? Como continuar perto, pelo menos, de como eu era antes ou como eu gostaria, sem dinheiro? Como isso é difícil? Porém, o bom do ser humano, e aí eu digo todo ser humano, com algumas diferenças, é claro, é que nós somos adaptáveis. A gente pode sofrer, a gente pode reclamar, mas tudo são fases. A gente se adapta. A gente vive reclamando aí, murmurando, ai, porque eu tô sem dinheiro, ai, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo. Vamos ser um pouco menos consumista, porque a gente não precisa de coisa nova, de sempre mais para se cuidar. O autocuidado é desde a higiene, quando a gente tá ali, passa um hidratante, passa um protetor solar, que esses dias estão bem quentes. Mas se hoje o seu financeiro ficou abalado, essa é uma realidade que precisa ser dita também, né? Eu já gravei, acho que algum vídeo, mas dá assunto para outros vídeos ainda. A realidade de uma mãe, de uma família típica, rica, é muito diferente. As dificuldades mudam completamente de uma família de uma classe mais baixa. E eu me enquadro nessa classe mais baixa quando eu digo isso. Nós recebemos o BPC, inclusive. As dificuldades são muito diferentes. A gente não pode, por exemplo, pagar uma escola para ficar um período integral, pagar terapias, ou tem a dificuldade com o convênio, que tem sido uma luta já faz alguns anos de convênio não liberar terapias. Ou você não pode deixar com uma babá, você não tem um empregado e te sobrecarrega o serviço de casa também. Muitas até, quando é mãe solo,
tem que driblar aí e tentar conciliar um trabalho que não seja período integral com o filho. É muita coisa, as dificuldades mudam totalmente. E aí, no meio disso, como me sentir bonita se eu não tenho dinheiro? O autocuidado, inclusive a vaidade, quando a gente diz fisicamente do nosso cuidado, nem sempre requer tanto dinheiro. Você pode mudar alguns hábitos, porque a vida é feita de mudanças. Aquela unha que você fazia toda semana, bonitinha, você consegue fazer a unha em casa, um esmalte é R$ 5, você faz a mão, faz o pé e usa várias vezes ainda. Por várias vezes você consegue esmaltar aí suas unhas. A sobrancelha, pega uma dica na internet, eu nem sei quanto é que alguém economiza fazendo a sobrancelha em casa, sem fazer num salão, porque eu, pra ser sincera, eu nunca fiz num salão. Antes mesmo da Vitória nascer, de eu engravidar, isso há 8 anos atrás, eu já não fazia em salão, eu tinha o hábito de eu mesmo fazer, porque eu gostava, porque era um tempo ali que eu gostava de passar comigo mesmo, né? Aquele prazer em fazer pequenas coisas, que já que eu posso fazer, por que não? Faz a sua sobrancelha em casa, esteja sempre com ela feitinha, ou pelo menos quando dá. Cortar cabelo era um hábito que eu já tinha antes também, é verdade, desde adolescente eu corto meu próprio cabelo. Para quem tem uma descendência oriental ou tem um cabelo, sabe como é difícil encontrar alguém que corte ali. Então, eu já tinha esse hábito. E é claro que hoje eu continuo fazendo isso. Entendo a dificuldade que é também a demora, mas você pode pedir para uma amiga, para um familiar. Preciso dar os créditos para minha irmã mais nova também, porque ela me ajuda muito, tanto no corte quanto quando eu quero fazer alguma outra coisa. E acaba sendo um bom dinheiro, porque a gente sabe que isso tudo no salão é um dinheiro que nem sempre dá para dispor mais, né? Ou ele está direcionado, nós temos outras prioridades. Independente se você estava acostumado a se maquiar ou não, maquiagem é saúde, você não precisa se encher de maquiagem. Eu era do tipo que me enchia de maquiagem, eu adorava estar sempre carregada. É claro que eu reduzi isso muito pelo tempo também, e eu não vou mais fazer isso para frequentar um mercado, uma padaria, ou para ficar em casa ou algo do tipo. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Mas independente de gostar ou não, passa um brilho, passa um protetor labial, passa um blush para dar uma vida. Às vezes a gente se deixa levar tanto pelo desânimo, pela desesperança, pela falta de tempo, que a gente olha para o espelho e não gosta do que vê, mas a situação está tão difícil que a gente não consegue fazer nada para mudar. Se comprometa a uma vez por semana, a semana está mais corrida, saiu um pouco da rotina, apareceu mais coisas aí, a demanda foi maior, a gente sabe que tem os altos e baixos, um dia a cada 15 dias, aí você vê como é a sua rotina, a sua necessidade, mas não abandona a mulher dentro de você. E quando eu digo isso, não é pela futilidade, não é pela vaidade em excesso, mas é de você olhar para o espelho e saber que pode melhorar, que tem o que melhorar, mas você gostar do que você vê, você achar que você, mesmo que passos de formiguinha, está numa evolução, está melhor do que você esteve ontem, o ano passado. Isso melhora a autoestima, isso traz um senso de não posso abandonar a vida, eu preciso me cuidar. O nosso corpo é o nosso templo, a gente deve cuidar dele, tanto fisicamente quanto da saúde também. O que a gente ingere, o que a gente come, o que a gente põe para dentro. É claro que a gente não tem que se privar de tudo, mas a gente precisa abrir mão também de algumas coisas para cuidar do nosso corpo. E aí, a parte física que eu digo, como eu falei, não é aquela vaidade extrema, mas é a gente cuidar, a gente ter um zelo por nós, a gente olhar para o espelho. E claro, não vai ser como antes, mas aí é com qualquer pessoa, né? A idade chega, é natural da vida. Mas olhar para o espelho e gostar do que a gente vê de certa forma, isso já melhora até como nós encaramos o dia, como nós enxergamos a vida. Faz a sua listinha aí do que é mais importante para você, ou de que você tinha mais orgulho, de como era, de como foi. Algumas mulheres priorizam mais os cabelos, alguma mais a maquiagem, outras mais as unhas. Cada uma tem a sua preferência.
ver o que você pode reduzir, as suas habilidades, o que você consegue fazer sozinha, ou o que de repente a sua irmã, a sua mãe pode te ajudar, pode fazer. Não deixe de se cuidar, não deixe de ser mulher antes de ser mãe. A gente agrega mais um papel na nossa vida de ser mãe. A mãe é típica, mas a gente não pode deixar as outras coisas de lado. O ser mulher, o ser esposa, se for o seu caso. Nós somos filhas, nós somos irmãs. Faz a listinha do que você pode fazer em casa e mais do que isso, disciplina. Muito se engana quem acha que motivação é o que tem que ter presente em todos os nossos dias. O que nós temos que ter presente em todos os nossos dias é a disciplina. Porque a motivação não vem todos os dias. Você pode olhar alguém no YouTube, alguém que você gosta muito, um famoso, até um pastor, um padre. Ninguém está 100% motivado todos os dias. O que faz a gente caminhar e andar para frente, mesmo que aos trancos e barrancos, é a disciplina. Então, faça um compromisso, tenha um compromisso com você mesmo de se cuidar. Um pouquinho que seja, um pouquinho hoje, amanhã pode ser um pouquinho mais, né? Sempre no passinho de formiguinha. E dê valor ao que você consegue hoje. Foi uma coisa que eu aprendi depois de muito me lamentar, porque a minha vida não era mais a mesma. É verdade que hoje eu tenho meus dias baixos ainda, mas eu aprendi a me priorizar e não tem nada de errado nisso. Você não está colocando você à frente do seu filho. Mas eu já contei aquela velha história do avião, né? Num vídeo um pouco mais antigo. Se você não assistiu, eu gosto de contar essa história. Numa situação de risco, se você está num voo dentro de um avião e você precisa usar a máscara, passageiros naquela dificuldade precisam usar as máscaras de ar, você vai pôr a máscara em quem? Em você ou no seu filho? Pensa no seu filho, justamente que essa criança pura, que às vezes não tem entendimento, você precisa pôr a máscara de oxigênio em você primeiro, para você poder cuidar do seu filho depois. Não adianta você colocar correndo a máscara de oxigênio nele e depois você acabar tendo dificuldades apagando pela falta de oxigênio. Você põe em você primeiro, a sua resistência é maior, o seu entendimento é maior, e assim que você estiver bem, você vai pôr a máscara no seu filho para assim poder cuidar melhor dele. Então, se priorizar não é deixar o seu filho de lado. Se priorizar é justamente você priorizar o seu filho. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida de você, mãe. Não tem nada de errado nisso. Um beijo e até a próxima sexta-feira.